Muita gente, ao se referir a esse país, não usa o seu nome oficial. E você sabe por quê? Fica aí até o final do vídeo que você vai saber o motivo e ainda vai descobrir várias curiosidades sobre os Países Baixos. Os Países Baixos possuem uma população de quase 18 milhões de habitantes e uma área de quase 42 mil quilômetros quadrados, que é aproximadamente o tamanho do estado do Rio de Janeiro. O idioma oficial é o neerlandês, que também é o gentílico correto que a gente deve usar, e não o holandês. A moeda oficial é o euro, já que esse país ele está dentro da União Europeia. Esse bloco econômico importante, inclusive, a gente tem aula aqui no canal sobre ele. Bom, a denominação Holanda vem do nome da região, que é homônima, ou seja, possui o mesmo nome e se encontra no oeste do país. E está dividida em duas províncias, a Holanda do Norte e a Holanda do Sul. Ambas dominaram a região por muito tempo. Durante o período de expansão comercial e colonial, embarcações que saíam da Holanda do Norte e do Sul levavam o nome dessas regiões, o que fez com que esse nome se espalhasse e ficasse mais conhecido do que o nome oficial do país. Países Baixos tem esse nome no plural porque são 12 províncias, por isso o plural, e a tradução em português de Nederland, que no original neerlandês é Nederlanden, que literalmente significa terras baixas. Mas você deve estar se perguntando, e por que Países Baixos? Por que esse nome? É porque quase um quarto do território dos Países Baixos se encontra abaixo do nível do mar. Até o século XIV, o território do país estava coberto pela água do Mar do Norte, mas com a construção de diques, são espécies ali de barragens, para barrar o avanço da água, eles conseguiram recuperar boa parte das terras do país. Inclusive, um dos maiores diques do mundo, que tem esse nome que eu me recuso a tentar pronunciar, e que tem o significado de grande divisor de águas, ajudou muito nesse processo de recuperar essas terras para o país e também de evitar o alagamento de boa parte dos Países Baixos. Ele é um dos maiores do mundo, tem 32 quilômetros de comprimento, 90 metros de largura, fica no norte da província de Holanda do Norte, que agora você sabe que não é o nome do país, e é utilizado hoje também como uma estrada, uma rodovia, porque ela é bem extensa e liga partes importantes dessa província dos Países Baixos. Além da construção dos diques, o que ajudou muito a salvar essas terras para os Países Baixos e para que eles pudessem recuperar o seu território, os moinhos foram muito importantes também, porque eles ajudavam a drenar a água. Hoje eles não são tão utilizados para isso, já que os diques resolveram boa parte do problema, mas eles são muito conhecidos, viraram um símbolo do país e são muito visitados, atraindo bastante turistas também. E essa questão com relação ao nome oficial do país é tão emblemática para eles, que eles resolveram fazer uma campanha de marketing em 2020, cujo slogan era Holanda não, Países Baixos por favor. Isso tudo para convencer as pessoas ao redor do mundo a não chamarem mais de Holanda. Claro que essa campanha de marketing também visava o aumento do turismo no país, que é uma importante fonte de renda para essa nação. Amsterdã é a capital do país e possui mais de 800 mil habitantes. Porém, a sede administrativa do país não fica lá, fica na cidade de Haia, e que provavelmente você já deve ter ouvido falar por conta do Tribunal de Haia, que trata-se de uma instituição internacional importante para a defesa dos direitos humanos e também para a mediação e julgamento de conflitos internacionais. Outra coisa que a gente lembra quando a gente pensa nos Países Baixos é a tulipa, que é o símbolo do país. Normalmente, as tulipas elas são conhecidas como tulipas da Holanda, pois eles deram até mesmo um feriado nacional para as tulipas, e que é comemorado no dia 18 de janeiro. No entanto, a sua origem remonta à antiga Pérsia e ao Império Turco-Otomano. De fato, a tulipa em persa significa turbante, devido a essa forma da flor, como se estivesse enrolada em algo. Pouco a pouco, o uso das tulipas tornou-se popular, especialmente, é claro, nos Países Baixos. Outro fato curioso é que dados estatísticos apontam que cerca da metade da população não possui nenhuma religião, o que levou os governantes a darem novas funções a algumas igrejas, transformando seus interiores em bares e restaurantes. Você já deve ter percebido que o prefixo van ele é muito comum nos Países Baixos, principalmente quando a gente pensa em alguns nomes famosos desse país. Van Persie, Van Nistelrooy, Van Gogh. O porquê do sobrenome Van ser tão comum assim na Holanda vem lá da Idade Média, quando Van era um indicativo de origem nobre. Isso é o equivalente para a gente aqui no Brasil ao de ou da, por exemplo, da Silva ou de Almeida. É claro que, com o passar do tempo, esse prefixo Van foi perdendo a sua relação direta com o status de nobreza, mas até hoje ele é muito comum nos nomes dos neerlandeses. E sobre a bandeira dos Países Baixos, que é um símbolo do país e representa a sua história e independência, inicialmente apresentava as cores laranja, branco e azul. A origem da bandeira neerlandesa está associada a William I, que era o príncipe de Orange,
que liderou a luta pela independência do país lá no século XVI. Com o passar dos anos, a cor laranja ela foi gradualmente sendo alterada, e o vermelho foi oficializado como uma das cores da bandeira dos Países Baixos, ao final da década de 1930. Lembrando que a Holanda, ou Países Baixos, melhor dizendo, adotou oficialmente esse nome em 2020. E compõe ali a faixa superior da bandeira neerlandesa essa cor vermelha, que foi mais introduzida recentemente, tendo em vista que o laranja inicial ele foi sendo alterado até chegar à tonalidade de vermelho vibrante, como é oficialmente descrito. Acredita-se que o vermelho ele representa a força e a bravura do povo neerlandês. A cor laranja, que é uma marca desse país, vem da dinastia Orange-Nassau, que governava o país na época das invasões holandesas em outros continentes, como a América, onde instalaram uma colônia no atual estado brasileiro de Pernambuco e passaram 24 anos por lá, entre 1630 e 1654. Aliás, essa não é a única conexão dos neerlandeses com o Brasil, pois existe uma cidade no interior de São Paulo que ganhou o nome de Olambra, devido ao fato de possuir muitos descendentes desse país europeu. A cidade é conhecida inclusive como a Cidade das Flores, por conta da grande produção, especialmente ali, de tulipas. Muito obrigado por terem ficado aí até o final do vídeo. Se vocês curtem o nosso canal, gostam dos nossos conteúdos, das nossas aulas, não deixem de se inscrever, de curtir os vídeos, deixar comentários aqui embaixo e compartilhar com quem você gosta. Beleza? Saudações geográficas. Até a próxima.